Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e essa videoaula será sobre porcentagem. Uma aulinha curtinha aí com dica básica de porcentagem para você começar a estudar esse conteúdo, né? Lembrando, né, pessoal, porcentagem não tem jeito, né? Esses vídeos de dicas a gente faz com aqueles conteúdos que 100% dos concursos que cobram matemática acabam colocando, né? Então tem geometria, porcentagem, regra de 3, esses conteúdos não fogem aí das questões, né, que vocês têm que fazer relativas à matemática. Então vamos fazer uma aulinha básica aqui de porcentagem, com aquela introdução para a gente entender mais ou menos o conceito. E aí, obviamente, conteúdo completo, né, pessoal? Vocês podem ver nos nossos cursos online, nas nossas apostilas, vai ter conteúdo gratuito também nas nossas lives. Tudo que vocês quiserem aí, a Nova tem à disposição para vocês adquirirem, beleza? Bora lá então, vamos adquirir, vamos trabalhar a parte de porcentagem, né, pessoal? Vamos começar, obviamente, com a definição. O que é essa maledeta porcentagem aí que deixa todo mundo preocupado quando está com concurso, né? Porcentagem, pessoal, a definição formal, vamos dizer assim, de porcentagem é a representação matemática que relaciona a representação de uma parte em relação ao total. Representação da representação, mas que coisa estranha, professor. Duas palavras iguais aqui. Então, realmente, quando a gente vai usar coisas formais, a gente fica meio perdido, né? Então, na prática, o que a gente tem que fazer para dar uma descomplicada aí no conceito? Porcentagem, pessoal, é você conseguir relacionar uma parte em relação a um todo que você determina. Então você tem um total lá específico, né? Quantidade de questões numa prova, o seu salário, alguma quantidade que você determina lá que é o seu total, aquilo que a gente chama de 100%, certo? E aí a partir dessa referência, desse 100%, a gente pode extrair partes desse 100%. Então eu posso extrair metade, eu posso extrair 1/4, eu posso extrair 3/4, isso falando em termos de fração. Mas eu também posso extrair em termos de porcentagem, eu posso extrair 10% desse valor, 20% desse valor e por aí vai. Tá? Então na prática, né, fazendo uma representação, sempre usando geralmente a circunferência como referência, né, se eu tenho uma quantidade descrita aqui na minha circunferência, sendo o meu total, né, meu 100%, a minha porcentagem, pessoal, é como se eu pegasse uma quantidade aqui, uma parte, uma fração desse meu total, tá? Então isso aqui seria, sei lá, o meu X% desse meu total, certo? Então a porcentagem sempre vai relacionar uma parte, uma parcela desse meu número de referência, que eu chamo de 100%. E aí a gente vai aprender a fazer contas em relação a isso. Tem muitos problemas relacionados com parte financeira, inclusive. Ah, peguei 20% do meu salário e paguei a conta de luz, né? Como que a gente vai calcular esse 20% para saber quanto desse salário você realmente pegou para pagar a conta de luz, certo? Então é esse tipo de conceito que vocês têm que ter primeiro na cabeça. A porcentagem é uma extração de uma parte em relação a um total determinado, que é o nosso 100%. Então você tem que ter um número de referência, que é o seu 100%, tá? A gente vai sempre se basear nele, tá certo? E aí, baseado nisso, né, pessoal, sabendo essa definição de porcentagem, a gente tem uma relação matemática muito importante que nem todo mundo explica e nem todo mundo também enxerga. Porque porcentagem, pessoal, frações e números decimais são exatamente a mesma coisa, só que escritos em formas diferentes. Ou seja, porcentagem, fração e números decimais são representações numéricas. Tá? Então, por exemplo, tem gente que fala, professor, manjo pra caramba de frações. Sei calcular 3/4 de um número, sei calcular meio de um número, 5/4 de um número, 3/5 de um número, manjo tudo disso. Fala, pô, legal. E porcentagem? Pô, porcentagem eu não sei nada, professor. Mas como assim? Porcentagem e frações é exatamente a mesma coisa. Se você conseguir converter a sua porcentagem para fração, que é o que eu vou explicar aqui, o que vai acontecer? Ah, se você manja o problema de fração, então você converte porcentagem para fração, faz tudo por fração, já que você manja bem disso, resolvido o problema. Ou o contrário, professor, eu manjo de porcentagem, então eu converto minha fração para porcentagem para fazer a conta. Beleza também. Professor, gosto muito de número decimal. Dá para fazer também? Dá, é só fazer a conversão adequada, tá? Então vou mostrar aqui exemplos, pessoal, como é que a gente converte porcentagem para fração e porcentagem para número decimal. Vou começar com o básico, pessoal, com o 50%, né? Todo mundo sabe aí que 50% é o quê? É a metade, certo? A gente sabe que 100% é o total, 50% é metade de 100, então é metade, certo?
Só que, pessoal, quanto que é metade em número, em termos de fração? Tá? Pensa rapidinho aí, quanto que é metade na fração? É o famoso meio, é o famoso 1/2. Quem que é 1/2, pessoal? É o 1 sobre 2. Então 50% é igual ao meio. Ah, professor, então se eu quiser calcular 50% de um número, se eu sei calcular meio de um número, eu posso? Pode. É a mesma coisa, tá? E mais ainda, se você quiser fazer isso para número decimal, 1 dividido por 2 é quanto, pessoal? É meio. Então 0,5, 1 sobre 2 é 50%, é o mesmo número. Então, se você sabe converter, fazer fração para parte por todo, ou decimal parte por todo, você faz porcentagem também. Então as representações matemáticas são diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. É o mesmo número, tá? Querem outro exemplo aqui, ó? Pô, aqui o 75%, ó. O que é 75%? É o 3/4, que é o 0,75. Então qualquer representação de fração, você escreve em porcentagem também e pode escrever também em número decimal, certo? A partir disso, as conversões e os exercícios ficam mais práticos de você aprender a calcular essas partes em relação ao total. Beleza? Dito isso, aprendeu essa primeira parte, aí a gente agora consegue separar os problemas de porcentagem em 3 tipos. Tá? Isso ajuda muito no estudo de vocês e é uma dica bacana que a gente passa aqui. Tá? Nos problemas de porcentagem básica, existem basicamente 3 tipos. Tipo 1. Descobrir a parte de um todo sabendo a porcentagem. Esse é o problema mais clássico, que é o famoso, por exemplo, quanto é 20% de 60. Tá? Então ele dá a porcentagem e dá o meu total, que é o meu 100%. Então ele quer saber uma parte do 60. Quanto é 20% de 60? Ou seja, ele quer saber quanto é um pedacinho desse 60. Certo? Esse é o clássico, tipo 1. O tipo 2 é descobrir a porcentagem. Então ele não te dá a porcentagem, ele te dá o valor da parte e te dá o total. Esse aqui é muito bom para quem está trabalhando com concursos, né, pessoal? Olha esse exemplo aqui, ó. Acertei 42 questões de 50. Qual foi a minha porcentagem de acerto? Percebe que a pergunta é diferente? Eu tenho já a parte, a minha parte é 42, foi 42 do total 50. Quanto isso aqui é em porcentagem? Então esse é o problema do tipo 2. Eu preciso achar a minha porcentagem em relação ao valor da parte e o valor total, tá? E o tipo 3 é quando você tem a porcentagem, o valor dela e quer saber o total. Você quer saber o 100%. Por exemplo aqui, ó, um time venceu 40% dos seus jogos e sabendo que o time venceu 12 partidas, quantos jogos ele disputou? Então você sabe a porcentagem, sabe o valor da parte e você quer saber o total, tá certo? Então esses são os 3 tipos de porcentagem básica para vocês começarem a estudar e entender porcentagem. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Aqui a gente vai dar uma cancha para vocês. Então a gente vai fazer o tipo 1 e o tipo 2, tipo 3, você vê lá na nossa apostila, no nosso curso online lá, quem quiser adquirir. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a conta básica aqui. Vamos calcular quanto é 20% de 60. E esse problema do tipo 1, pessoal, também tem 3 jeitos de fazer. Então, às vezes, quando eu estou fazendo live, o pessoal vira e fala, professor, eu sei fazer desse jeito, eu acho mais rápido. Parabéns! Esse jeito para você ser mais rápido pode ser mais lento para outro. Então, por isso que a gente explica de todas as maneiras. O importante é você encontrar um jeito que você se ache bem. Ah, me achei bem com esse, me senti bem com esse? Manda bala, porque existem várias formas nesse caso. Tá bom? Então, vamos começar. Ó. Quanto é 20% de 60? Primeira coisa, ó, caminho 1, fazer o clássico. Converte para fração e multiplica. Como que converte 20% para fração? É 20 dividido por 100, certo? E aí como é que a gente faz quando a gente quer saber a porcentagem de um valor, né? Quem mexe também bastante com calculadora, a gente faz o produto. Então vai multiplicar 20 sobre 100 vezes 60. Eu posso cancelar um zero aqui, ó. Posso cancelar outro zero aqui, ficar só 6 vezes 2, 12. Então 20% de 60, 12. Então a minha parte em relação ao 60 vale 12. É isso que a gente está calculando. Jeito 2. Converte para número decimal e multiplica. Tá? Então eu pego 20%, converto para decimal. Quanto é 20% para decimal? 0,2 vezes 60. Se você faz essa conta, 0,2 vezes 60 vai dar quanto? 12 também.
Ah, professor, não gostei de decimal, gostei de fração. Maravilha. São 3 jeitos para fazer. Acha um que você gosta mais. Então, caminho 1, você converte para fração e multiplica. Caminho 2, converte para decimal e multiplica. Tanto faz, ó, chega na mesma resposta. E o caminho 3, que tem muita gente que gosta também, é usando a famosíssima regra de 3, porque ajuda você a estruturar bem o problema, tá? Como que a gente monta a regra de 3? Lembra que eu falei que o 60 é o meu 100%? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. O meu 60 é o meu 100%. Quanto que é 20%? Montei a regra de 3 também, tá? Aí aqui eu faço a multiplicação em cruz, fica 100 vezes x, 60 vezes 20 dá 1.200. Olha que beleza aqui, ó. Corto 2 zeros, x igual a quanto? Os mesmos 12. Tá certo? Então esses probleminhas do tipo 1, pessoal, 3 caminhos distintos. Converte para fração e multiplica, converte para decimal e multiplica ou faz pela regra de 3. Qualquer um dos 3 está correto. Aquele que você se sentir melhor, usa para resolver qualquer problema de porcentagem de problemas do tipo 1. Maravilha, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixa de curtir a gente aí nas redes sociais. Curtam as nossas lives, assistam os nossos vídeos, adquiram os nossos cursos e vejo vocês também em outros vídeos de dicas aí. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.